Queridos, a paz do Senhor Jesus, quero louvar a Deus nesse momento pela oportunidade que Ele tem nos dado de sempre darmos graças ao nosso Deus. Sempre um privilégio estarmos na presença do Senhor, falando com você, que tem dado-nos a honra de assistir os nossos vídeos, as mensagens que nós temos colocado neste canal. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu oro a Deus para que você seja cada dia enriquecido pela graça de Deus e pela ação do seu maravilhoso Espírito Santo. Queridos, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração na carta de Paulo aos irmãos que estão em Corinto, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 4, onde Paulo traz agradecimentos e faz agradecimentos pelos irmãos que estão na cidade de Corinto. Isso é maravilhoso quando o apóstolo Paulo ele faz declarações a estes irmãos do que eles têm feito para o Senhor e como eles têm sido usados pelo Senhor Jesus para fazer diferença no seu tempo. Isso é maravilhoso. E Paulo, quando ele se recorda desses irmãos, ele sempre dá graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Olha a expressão do apóstolo Paulo: sempre dou graças ao meu Deus por vós, por vocês, por causa da graça, ou seja, por causa desse favor imerecido que vocês receberam da parte do nosso Deus e pelo que vocês têm feito em nome do Senhor Jesus, porque vocês receberam uma graça de Deus, vocês foram enriquecidos por esta graça. E quando me recordo de vocês, eu me recordo com alegria. E quando eu oro, eu sempre estou dando graças a Deus pela vida de vocês, por causa de vocês, pela graça de Cristo Jesus, pois nele vocês foram. Paulo ele faz essa declaração: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Olha só, Paulo diz assim: em tudo vocês foram enriquecidos, vocês foram agraciados. E Paulo diz: em tudo isto e em toda palavra, em todo conhecimento. É tão interessante o que Paulo fala e é importante quando de fato nós somos pessoas que mergulhamos, que deixamos ser encontrado por Cristo, sermos enriquecidos por este conhecimento. Paulo diz esse enriquecimento, Paulo diz, foi em tudo. Não lhes falta nada. É o dom da palavra, dom da profecia. Vocês têm todos os dons. Vocês são pessoas que em tudo vocês foram enriquecidos. Ele fala assim: isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Ele faz questão de deixar isso bem claro para os irmãos de Corinto, porque o testemunho de Cristo, por que eles foram enriquecidos? Por que em tudo eles foram enriquecidos na palavra, no conhecimento? Você sabe por quê? Porque Paulo diz no versículo 7, do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios: de modo que não falta, o versículo 6, ele diz assim:
porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Isso é importante porque a igreja de Corinto, ela testemunhava, ela dava testemunhos de Cristo. Porque o que Cristo fez, o que Cristo é, o que Ele representa, é visto, é demonstrado, é ensinado, é apresentado por vós. Vocês dão testemunho, vocês confirmam o testemunho de Cristo entre vós. De modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo está dizendo, Cristo ele foi revelado de uma tal forma entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Observe uma igreja como a igreja de Corinto. Uma igreja que foi enriquecida do conhecimento. Uma igreja que tinha e teve a oportunidade de ser uma referência no seu tempo. De ser uma igreja modelo para as demais, porque o Senhor revelou a eles coisas extraordinárias. E Paulo diz que nenhum dom faltava entre eles, um dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele nos manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Ele os manterá firme. O Senhor manterá vocês firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia que vocês se apresentarem diante dele. No dia que vocês estarão frente, cara a cara com ele. Até o dia de Cristo vocês serão irrepreensíveis. E Paulo diz, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Observe que esta palavra que Paulo traz para a igreja, mostrando a ela o seu perfil como igreja, dando esses agradecimentos para os irmãos, mostrando as virtudes de cada um deles, para que eles viessem zelar pelos que eles tinham recebido do Senhor. É importante que quando a igreja ela tem essas virtudes, ela recebe estes dons, ela se coloca na condição que a igreja de Corinto se colocou. Observe que eu não estou falando de uma igreja perfeita. Se nós continuarmos, nós vamos ver algumas pessoas que tinham dentro dessa igreja e no que eles se espelhavam. Mas eu estou falando de uma igreja que ela tem Cristo como o seu referencial. A igreja de Cristo é uma igreja composta de pessoas com as suas limitações, pessoas com falhas, pessoas que estão sempre em busca de aprimorar o seu conhecimento e de tornar-se cada vez mais parecida com Cristo. Paulo está trazendo aqui uma palavra de agradecimento e mostrando as virtudes
virtudes destes irmãos, o que eles são e o que eles receberam de Deus quando eles se colocaram nessa condição para serem de Deus instrumentos. Este é o perfil de uma igreja que o Senhor a chama de noiva, a noiva do Cordeiro. É uma igreja que tem essas virtudes, essas qualidades, que tem as marcas de Cristo. Essa igreja que ela programa, que ela firma na sua doutrina, nos ensinamentos, o testemunho de Cristo. Querido, nós estamos vivendo um tempo que aonde o que menos se fala é de um evangelho que para ganhar o céu você tem que abrir mão de algumas coisas. O evangelho de Jesus Cristo e a igreja que tem essa marca, que tem estes dons, que busca essas qualidades, é uma igreja que precisa renunciar o mundanismo, as práticas pecaminosas. É uma igreja que está no mundo, mas ela não traz o mundanismo para dentro dela. A igreja que tem e que prega e que confirma o testemunho de Cristo, esta igreja como noiva, ela tem que ser pura. Ela não deve e não pode negociar os princípios que estão regidos na palavra. Ela não pode abrir mão dos seus princípios que identifica ela como uma igreja, como noiva do Cordeiro. Porque se ela negociar os princípios, ela torna-se uma instituição, mas ela não é igreja. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela não negocia princípios, ela não traz o mundanismo para dentro dela, ela não se mistura com a apostasia, ela não se prostitui espiritualmente, mas ela é uma igreja pura, é uma igreja que se mantém firmada no basilar da palavra, nos fundamentos dos apóstolos. Ela prega a doutrina de Cristo, ela fala que o evangelho que Jesus pregou é um evangelho que você tem que abandonar as práticas do mundo e viver em santidade na presença de Deus. A igreja de Jesus Cristo, a igreja noiva, ela tem estas qualidades: pureza, simplicidade, beleza. Ela tem virtudes, ela tem qualidades que ela atrai a presença desse noivo. O noivo, ele se embeleza por essa noiva, pela simplicidade, pela beleza. E o noivo da igreja, ele comprou esta noiva, ele deu a sua vida por ela, para que essa noiva se mantenha pura, que não negocia princípios, que ela não deixa que as suas vestes sejam manchadas, mas as vestes da noiva do Cordeiro, da igreja de Jesus, são vestes alvas, brancas. São vestes espirituais que levarão essa noiva à presença do noivo e ele se agradará dela, porque ela é uma noiva pura. A igreja de Jesus, ela precisa ter esse perfil. É por isso que eles
o testemunho de Cristo, ele foi confirmado entre vós. Vocês pregaram, vocês confirmaram o testemunho de Jesus entre vocês. E por causa do testemunho de vocês, não lhes faltará nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Isso é lindo. Que não lhes falta nenhum dom, enquanto até que Jesus ele seja revelado. Vocês desfrutarão, vocês gozarão deste privilégio. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena quem almeja o céu por herança. Jesus já disse, será odiado. Vocês vão ser rejeitados. Vocês vão ser humilhados. Mas permaneça, porque a coroa da vida de vitória para aqueles que perseverar até o fim. Perseverar até o fim, dentro desse contexto, é aquele que se mantém puro até o dia da vinda de Cristo. Não é aquele que se mantém crente, mas aquele que se mantém puro. Não é aquele que diz que professa uma fé em Cristo. Porque a questão aqui não é simplesmente professar uma fé, dizer que é cristão, mas é o que se mantém íntegro. É o que se mantém puro, é o que firma esse compromisso do testemunho de Cristo ser pregado, mostrado entre vós. Vocês revelaram isso através da vida de vocês. Vocês revelaram, vocês demonstraram na vivência de vocês o testemunho de Cristo. Vocês estão testemunhando de Cristo quando você prega a palavra e vive dignamente, sem se corromper. Você não abre mão do testemunho dele. Porque o testemunho de Cristo é o que me identifica como cristão. Quando eu prego a Jesus Cristo, quando eu faço declarações a respeito do que Ele é, do que Ele representa. É isso que a igreja da atualidade ela precisa estar basilada nesses princípios. Gente, não vamos viver uma vida de oba-oba. É por isso que a palavra de Deus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Entre os que gritam Senhor e os que faz a vontade, há um extremo muito grande. Tem muitos que gritam Senhor, mas estão longe de fazer a vontade do seu Senhor. E Cristo só vai de fato ser o nosso Senhor quando nós obedecermos a Ele. Só vamos ser ovelha do aprisco se nós conhecermos a voz do bom pastor. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas a me conhecem. Eu chamo pelo nome e elas a obedecem. Olha a intimidade de relação entre o pastor e a ovelha. Jesus conhece a ovelha, chama-a pelo nome e ela conhece a voz do bom pastor e obedece.
De fato, ele está sendo o nosso bom pastor, porque ele nos conhece e nós conhecemos a voz dele. Isso nos identifica como ovelhas do Senhor Jesus, ovelhas desse aprisco, e ele é o nosso pastor. Isso é importante. Não uma vida de oba-oba, porque a palavra de Deus nos diz, e naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós pregamos. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos. Quem foi que te disse que pregar bonito, expulsar demônio, curar, te identifica como salvo? Te garante salvação? Temos que atentar para isso. Porque as pessoas, elas são avaliadas, a santidade delas são avaliada pela pregação, pelos gritos, pela sua espiritualidade. Isso não é termômetro que mede espiritualidade e intimidade de ninguém. Vida santa, vida consagrada, vida de obediência. Tudo na Bíblia está condicionado à obediência. Não adianta pregar bonito se não obedece os princípios. Se negocia os valores do Evangelho. Vida cristã é vida de renúncia. Ser um abnegado. Então são esses valores que o Evangelho nos proporciona, que isso enriquece a nossa alma. Paulo diz, em tudo vocês foram enriquecidos do conhecimento da palavra. Vocês foram enriquecidos. Coisa maravilhosa, um homem ser enriquecidos por esta graça, deste conhecimento de Deus. Na sequência desse capítulo, no capítulo 2, por exemplo, Paulo vai fazer um contraste entre o conhecimento deste mundo e o conhecimento de Deus. O conhecimento desse mundo, Paulo diz assim, ele é reduzido a nada. Mas aqueles que são enriquecidos do conhecimento da revelação de Deus, ele pode ser o menor, mas ele se torna o maior. Porque coisas inefáveis foi revelado a ele. Conhecimento do alto, que dissipa todo o conhecimento filosófico deste mundo. O conhecimento que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, ela dissipa todo o conhecimento filosófico deste mundo. E Paulo ele faz uma declaração até de uma forma, eu vou usar esse termo até de uma forma irônica, ele diz, cadê os sábios desse século? Cadê os sábios com sua sabedoria? Ou seja, cadê os filósofos em todo e com todo o seu conhecimento? Aonde eles estão? Porque Deus tornou as coisas desse mundo como nada. Porque a sabedoria de Deus para o homem, ou seja, a sabedoria deste mundo, ela se torna como nada. Deus é o sábio, porque até a loucura de Deus é sabedoria. Paulo ele
com todo o conhecimento acadêmico que tinha, ele optou por buscar do alto essa sabedoria de Deus. Queridos, que nós sejamos referenciais de Cristo nesse tempo. Nós estamos vivendo tempo de esfriamento espiritual. As igrejas estão ficando vazias porque as pessoas perderam o interesse por Deus. As pessoas estão tão preocupadas com as coisas deste mundo que não estão tendo tempo mais para o Senhor. Sou pastor de igreja e nós temos visto as igrejas se esvaziando, e não é por falta de palavra, não, é falta de compromisso das pessoas com a palavra, porque elas estão ocupadas, elas estão preocupadas com as coisas desta vida, elas estão preocupadas com aquilo que é perecível e estão deixando de buscar o que é mais importante e estão perdendo as suas referências como povo de Deus. Estão se tornando profissionais do Evangelho. Um domingo ao culto é o suficiente, porque não tem tempo. Estão se tornando como a igreja de Apocalipse 3:20, onde o Senhor estava na porta da igreja, batendo. As pessoas, quando receberam carta de João,